Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta. Glória a Deus, queridos, Deus é fiel, né? Hoje a gente inicia o nosso jejum de Daniel. E como é que vocês estão aí do outro lado dessa telinha? Estão bem? Me contem aí nos comentários, deixa a mensagem que eu vou responder todas elas. Queridos, eu tenho uma apostila para vocês estarem acompanhando o jejum de Daniel, tá? É um devocional, posso entregar ele em PDF para vocês. À medida que vocês estarem entrando em contato comigo, tá? Nas minhas redes sociais, me peçam a apostila que eu estarei enviando a apostila para vocês. Eu acredito e creio que seja um momento único de Deus com a gente. E Deus, ele é perfeito. Ele conhece o nosso coração. E tem uma coisa que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o nosso coração, Senhor. Né? Guardar o nosso coração do mal, guardar o nosso coração de todo e qualquer tipo de situação que não provém do Senhor. Deus, a todo momento, Ele tem nos feito ver as coisas grandiosas que Ele tem para a nossa vida. A apostila que eu tenho para participantes do jejum com 21 dias com Daniel é uma apostila única, tá, gente? Não é uma apostila de todos os anos que você que participa comigo nas minhas redes sociais. Ela é uma apostila diferente, tá? Hoje, mas ela tem os conteúdos que vão ser ministrados aqui, tá? É só para deixar claro aqui para vocês. Então, hoje, a nossa ministração vai ser sobre separação para o novo tempo. Por que a separação para o novo tempo? Porque eu estou fazendo coisas diferentes. Eu estou me santificando. Então, essa jornada de 21 dias, nós precisamos nos dizer algo para nós mesmos, que não é só uma leitura, um devocional que vocês vão pegar em PDF. É um divisor de águas. É o primeiro passo de toda transformação real. Ela começa o quê? Com uma palavra, né? Que muitos têm medo de separação. Quando falam em separação, isso traz aí uma... Ai, meu Deus, o que Deus vai fazer, né? Então, o texto base hoje da nossa ministração é Daniel capítulo 1, versos 8. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel estava numa terra estranha, sob um sistema opressor, mas havia algo dentro dele que não se curvou. E o versículo ele é claro aqui. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Essa decisão é algo que a gente precisa ter todos os dias da nossa vida. É algo que a gente precisa ter um firmamento forte em nossas vidas. Não é uma decisão que foi tida pela emoção. Ela não foi uma decisão popular e nem estratégica. Ela foi uma decisão espiritual. É o tipo de decisão que se toma no espírito e não na alma. E o Senhor hoje ele está dizendo, se você viver um novo tempo, se você viver esse novo tempo, se você realmente quer viver esse novo tempo, a primeira coisa que você precisa saber é se preparar. E quando a nossa separação, nós fizemos aí toda a preparação, né? Então, a separação é o início do novo de Deus. Então, se você quer novidade, se você quer romper, se você quer destravar, se você quer propósito, dons, visão espiritual para o seu interior, então você precisa entender uma coisa. Deus não libera o novo em quem ainda está preso no velho. Por quê, pastora? Daniel é uma explicação muito
muito bem adaptada ao que nós vemos aí. Daniel foi separado, José também. Lembra de José? Pois é, ele foi tirado da casa do pai e lançado no Egito. Mas ali, naquele sistema estranho, naquela terra de opressão, ele também decidiu não se contaminar com a mulher de Potifar. José era o quê? Separado. Daniel era separado. Ambos foram levantados por Deus em nações pagãs. Porque eles haviam ali trago um propósito divino. Deus tinha um propósito. Eles sabiam quem eram, queridos. E você? Já sabe quem é? Quem você realmente é? Ou você precisa que o sistema te diga? Ou você precisa se vestir como eles? Ou você precisa falar como eles? Ou você precisa comer como eles para se sentir aceito? A separação, ela não é isolamento. Ela fala sobre identidade. Rabasto de Kamanai. E é isso que o Senhor quer que aconteça conosco. Vai ser um jejum totalmente diferente de todos que vocês já fizeram. Porque Daniel, ele não fez um protesto bíblico. Ele não saiu gritando no palácio, eu estou de jejum. Ele se separou. Ele foi separado por Deus. Então ele começou num lugar que ninguém viu, o coração. E quantos de nós hoje queremos que Deus nos use, né? Que Deus nos levante, que Deus nos honre, mas ainda estamos contaminados em coisas pequenas, não é verdade? Uma conversa que desagrada a Deus no hábito é desviar o foco da rotina que não prioriza o altar. E isso entristece muito a Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, Deus, ele nos chama para o novo tempo, sim, mas ele pergunta para a gente se nós estamos dispostos a nos separar para ele. Então a Babilônia ainda existe hoje, e a Babilônia é aqui. E aqui, minha amada, meu amado, nós vamos ser realistas. A Babilônia ainda está de pé, só que agora ela não tem muros físicos. Ela está no Instagram, ela está no YouTube, ela está nos corredores do trabalho, do padrão do mundo. Ah, como assim, pastora? Comer como eles comem, falar como eles falam e viver como eles vivem. Isso, é isso aí. Você está sendo separado para um jejum diferente. Mas Daniel, ele não se dobrou. José não cedeu. E você também não precisa ceder. A Babilônia, ela pode tentar mudar o seu nome, a sua rotina, a sua agenda, seus desejos, mas ela não pode mudar a essência se você for cheio do Espírito Santo. E como é que funciona essa separação? Separação é altar. Esse jejum que você começa hoje não é sobre comida, é sobre altar. É o momento em que você está dizendo para o céu, eu não aceito mais viver contaminado. Esse altar, ele começa onde? Dentro de nós. Nos nossos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos, nas nossas escolhas. E ele não vai vencer sozinho se eu continuar cedendo. Certo? Eu tenho que o quê? Eu tenho que me alimentar do espiritual. Como assim, pastora? Vou explicar. Separação, ela antecede a promoção. Eu até coloquei aqui. Por quê, pastora? Porque não existe Daniel 2 sem Daniel 1. Antes da interpretação do sonho, veio o quê? A recusa do manjar. Antes de Daniel governar, veio a renúncia. Antes do reconhecimento, dele ser reconhecido, ele se separou. Então, quem quer ser promovido por Deus? Quem? Né? Quem quer viver mais dele? Primeiro escolha o menor.
ou menos do mundo. Então, eu não estou falando assim, que você tem que escolher coisas pequenas do mundo, não. Mas escolha ser menor e menos do mundo. Então, a referência cruzada também ela nos faz entender, com referência a Esté. Estou trazendo aqui vários muros de separações para que vocês entendam o jejum. Não tem na apostila de vocês, tá? Aqui é uma apostila mentorial, trazendo aqui também visões espirituais, o que não está na minha apostila. Então, queridos, você que tem percebido quantas vezes você tem pensado, Deus, por que eu faço o jejum de Daniel? É o último dia uma bênção, mas eu não consigo ser realmente o que eu preciso ser dentro da minha identidade, como separada por Deus para um tempo específico. E eu quero te dizer, o jejum de Esté também antecedeu a salvação do povo. Você percebe que Deus está fazendo em você, nesses 21 dias, é maior do que você? É sobre um povo, uma geração. Se você se separar agora, Deus vai te usar depois. E a palavra profética que nós vamos trazer aqui, amém? Hoje, o Senhor ele está te chamando para decidir o Espírito, para decidir no Espírito. O que é isso, pastora? Não se contaminar mais. Amém? Vamos profetizar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não vou me contaminar, mesmo se ninguém estiver olhando, mesmo se for difícil, mesmo se for solitário, porque a unção do Senhor, ela não está sobre quem se encaixa, a unção está sobre quem se separa. E o Senhor me diz, se foi fiel até agora, o Senhor na minha vida, o Senhor vai me levantar. Eu já me levantei e eu vou estar sendo separado agora. Eu vou me separar, eu vou me entregar, eu vou interpretar tudo o que está acontecendo de forma ampla, para que eu possa me consagrar no secreto. Eu vou honrar, amém? O Senhor, assim como o Senhor tem me honrado. Vou fazer um direcionamento espiritual, vão ter todos os dias esse direcionamento espiritual. E eu quero deixar aqui, em que área da minha vida eu preciso me separar neste jejum. Você vai escrever aí, em que área da minha vida eu preciso me separar neste jejum. O que tem me contaminado e o que tem contaminado a minha mente. Esse tempo de consagração é um tempo que eu preciso contaminar... Perdão, queridos. Esse tempo de consagração, o que tem contaminado a minha mente, o meu tempo ou o meu coração. Amém? Então, como é que eu posso colocar Deus em primeiro lugar hoje? Como é que eu posso? Amém? Então, queridos, amados do Pai, é isso. O jejum é sobre isso. O jejum é sobre consagração. Sabe, talvez você esteja aí ouvindo tudo isso e pensando, mas será mesmo que essa separação vai me levar para algum lugar? Será que vale a pena dizer não para os manjares, para os convites, para o mundo que oferece lá fora? Então, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. De outro homem de Deus, Abraão. Abraão foi chamado por Deus com uma única instrução. Sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Você aí percebe que antes de Deus mostrar, ele já pediu separação? Antes de Deus te entregar a promessa, ele já pediu renúncia? Antes de Deus multiplicar, ele já pediu a distância do passado? Separação é o primeiro passo para todo novo tempo, queridos. Deus ele não falou para onde Abraão iria. Ele não disse como seria. Ele só pediu uma coisa: sai da terra da tua segurança. Sai do meio que é previsível. Sai do lugar onde o teu nome é conhecido. Mas aí o teu altar está apagado. Aí você sai daquilo que te incomoda e define
né? E aí você começa a tentar se limitar. Não se limite a isso. Não se limite aos padrões. E isso danifica muito a nossa identidade, tá? Se limitar a padrões. Obviamente, nós estamos no mundo, temos que ceder algumas coisas. É impossível você andar num mundo tão tecnológico, que a tecnologia está avançando. E eu falo impossível, queridos, porque você está em convivência, né? Você está com o celular na mão, você precisa receber uma ligação de alguém, claro, obviamente. Mas a gente precisa entender. Abraão saiu. Ele não saiu porque ele só queria mudar e se separar, mas porque ele saiu pela fé. Ele saiu em silêncio, com lágrimas nos olhos e com a promessa no peito. E o que aconteceu, pastor? E partiu Abraão com o Senhor. Ele tinha dito, Gênesis 12, 4. O resto você já sabe. Abraão se tornou pai de nações, amigo de Deus e referência de fé e modelo de obediência. E tudo começou com a separação. Você aí que também está me ouvindo, nesse ponto de partida, o Espírito Santo ele está dizendo para você, no Gênesis do seu novo tempo, eu preciso que você confie o suficiente para sair. Sair do pecado que você já acostumou estar. Sair dos pensamentos que te sabotam. Sair da zona de onde você sobrevive, mas não frutifica. Deus está falando aqui, hein, gente? Você não vai ver a promessa enquanto você estiver preso no passado. Você não vai experimentar o novo se você continuar negociando com a velha estrutura que você tinha. O tempo de se levantar em obediência é esse. Assim como Daniel recusou manjar, assim como José fugiu da tentação, assim como Esté se consagrou antes de tentar na presença do rei. Assim como Abraão saiu, você também está sendo o quê? Chamado para se separar. E posicionamento é isso. Amém? Levante sua mão agora, vamos fazer um ato profético. Senhor, hoje eu saio deste Senhor, dessa mazela. Hoje eu saio da contaminação, da distração. Hoje eu saio, Senhor, de todas as bagagens que não são minha, da velha mentalidade. Hoje eu saio daquilo que me prende, do que me enfraquece, do que me paralisa. Hoje eu saio para viver o novo tempo que o Senhor já liberou para a minha vida. Eu decido hoje me separar. Eu decido hoje me consagrar. Eu decido hoje como Abraão. Eu vou sair mesmo sem saber para onde, porque o Senhor é Deus que me alinha e me instrui. Como Daniel, eu vou resistir mesmo sozinho. Como José, eu vou permanecer fiel no secreto, porque eu sei que a tua promessa, Jesus, ela é maior do que qualquer manjar. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos agora nesse momento, que o Senhor venha abençoar com toda sorte de bênção, toda a retaliação, toda a situação contrária, Senhor, nesse momento seja aniquilada pelo poder do sangue de Jesus. Amém. É isso, gente. Amanhã a gente vai ter o segundo episódio, tá? Vou fazer aqui um upgrade rapidinho dentro da apostila de vocês, tá? A apostila de vocês ela é um devocional. Esse devocional, ele é um devocional muito, muito, muito simples, mas ele contém 64 páginas. O que tem no devocional, pastora? Devocional tem uma apresentação, a introdução, como é que você vai usar o devocional, que é justamente sobre o jejum de Daniel. Tem os propósitos espirituais, o jejum, por que eu devo fazer 21 dias, tem toda a diferença entre o jejum e os alimentos, tem os alimentos que você tem que comer, não tem receita, tá, gente? Eu queria fazer umas receitinhas, mas não deu, foi muito rápido. E Deus, ele tá fazendo as situações acontecerem. Então, eu tenho toda a apresentação, é um livro. Na realidade, o devocional do jejum 21 dias com Daniel, ele é um livro. Gente, aí vem a separação do novo tempo, o jejum que alinha o coração,
quebrando as resistências espirituais, vencendo a ansiedade e a pressa, santidade no corpo, na alma e espírito, tá? E construindo ídolo e desconstruindo, corrigindo aqui, ídolos internos. Sétimo, a força da oração constante, lidando com a solidão do propósito, quando o céu parece em silêncio e a esperança que não falha, sabedoria para decisões difíceis, o espírito de excelência em Daniel, guardando a mente em tempos de luta, autoridade espiritual em meio à crise, firmes no fogo, fiéis no processo, a resposta que vem do alto, a aliança com a palavra, restaurando o altar do coração, visões e revelações e profecias ficam mais avivados, tá? Quase terminando o jejum, ficam mais avivados. Se você é sensível, você fica mais. Novo nível de intimidade com Deus, você entra no novo tempo. E aí vem a transformação pela presença de Deus. Então, quando eu falei aqui sobre o jejum, eu fiz por escala. Cada dia é uma transformação diferente. Você passa por situações difíceis. Por isso que eu trouxe aqui, quando vai chegando bem no final, quando vai chegando no meio do jejum, a força da oração constante, que é o dia 7, aí fica faltando o quê? Mais 14, né? Então aí você precisa ser mais constante em oração, porque senão você acaba tirando a sua resistência, né? Então, o jejum é sobre isso. E aí vem dentro do devocional, vem a separação do novo tempo, que foi o que eu expliquei aqui para vocês, dentro de Daniel 1:8, que foi exatamente o que eu trouxe, só que a minha apostila não é bem uma apostila, tá, gente? Eu fui escrevendo aqui. A minha apostila mentorial, eu vou dizer apostila mentorial para vocês entenderem, ela é mais voltada, tá? Explicações mais profundas. E eu trago aí a mentalidade do que o Espírito Santo me dá na hora para falar aqui para vocês, tá? Não é nada combinado nem produzido, não. É o que o Senhor colocou no meu coração. Eu escrevo o que eu vou dizer, mas trago aí alguns exemplos como Esther, como José, como Abraão, que não tem na apostila de vocês, tá? A apostila de vocês, ela tem a introdução devocional, ela é um chamado à separação, eu explico tudo durante os 21 dias, por que Deus está te chamando, a Babilônia ainda existe hoje, que foi o que a gente explicou dentro da nossa ministração aqui, tá? E aí vem a decisão interna de mudar tudo externamente, que foi o que eu expliquei com relação a Esther, a José, né? E a separação antecede a promoção. Por que eu falei sobre isso? Eu falei, aí aqui fala sobre fidelidade, no capítulo 1, ela tá muito bem reflexiva, ela tá um livro, ela tá linda a apostila, tá? Só uma coisa, na hora de diagramar, na hora de colocar, de tanto escrever, na hora de colocar apostila com LA, eu coloquei LH. Infelizmente, não tem como eu consertar para algumas pessoas, porque eu já enviei. Posso até enviar novamente ela já consertadinha, só que foi muito corrido, eu estava em atendimento, eu estava fazendo outras coisas, então não deu para fazer. Então ele explica tudo isso, aí tem uma oração, depois vem um posicionamento diário, que a apostila de vocês é tirar 30 minutos de um tempo com Deus, se separar para não estar se distraindo em redes sociais, né? Então, em séries, você lê um pouco mais a palavra, lê esse diário devocional, por isso que eu trouxe o diário devocional para vocês. Vocês estão entendendo, né? Então, eu vou trazer aí disponível para quem quiser um linkzinho com ele aí, tá bom, gente? Aí vocês me procurem e aí eu estarei enviando para vocês a apostila, tá bom? Em PDF, para vocês estarem se distraindo com ela.
Eu acho melhor. Eu acho bem melhor. Por isso que foi feito aí propositalmente a apostila para vocês estarem aptos. Compartilhe esse vídeo, curta, comente com alguém. Amém? O jejum é para a sabedoria, transformação e intimidade com Deus. Eu espero que vocês estejam aí, em nome de Jesus, bem alinhados com a vontade divina, para que o Senhor possa estar aí habilitando vocês para novos caminhos. Amém? Deus abençoe. E esse dia para mim foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, diante de oração e glória divina do que Deus tem para a nossa vida. Um beijo no seu coração.